Olá, queridos ouvintes, a paz do Senhor. Eu sou a Paula. E eu sou o Paulo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da EBD Fiel. Hoje, a gente vai estudar a lição 4, Raabe, uma escolha de fé que mudou destinos. Ei, antes de começarmos, corre lá no Instagram e segue a nossa página, EBD Fiel. Curte, compartilha com seus amigos e ajuda a espalhar a palavra de Deus para ainda mais alunos da nossa querida e preciosa Escola Bíblica Dominical. Vamos juntos nessa missão? Isso aí. Bom, hoje a gente tem um material bem interessante, né? Passagens bíblicas, comentários, tudo focado numa figura que, olha, é muito intrigante. Raabe. É verdade, a nossa ideia aqui é tentar entender melhor quem foi essa mulher, sabe? O mundo em que ela vivia, lá em Jericó, e por que a história dela, do jeito que essas fontes contam, é um exemplo tão forte de fé e de uma reviravolta completa na vida. Vamos ver os detalhes que esses textos trazem pra gente captar as escolhas dela e o peso dessas decisões, né? Exatamente. A gente vai olhar trechos de Josué, que é onde a história principal acontece, mas também como ela é lembrada depois, sabe? Lá em Hebreus, em Tiago, já no Novo Testamento. Ah, importante isso. Sim, e temos também comentários que ajudam a dar o contexto, a interpretar as ações de Raabe, desde a vida dela em Jericó até o lugar surpreendente que ela ocupa na história maior de Israel, segundo essas narrativas. Vai ser uma conversa bem legal sobre esses textos. Ótimo. Então vamos começar situando a personagem. As fontes são bem claras, né? Raabe morava em Jericó e logo de cara, em Josué 2, ela é identificada como prostituta. Isso. E tem aquele detalhe curioso sobre a casa dela, que os comentários mencionam. A localização, né? Ah, sim, a localização. Tem uma sugestão bem forte, baseada lá em Josué 2,15, de que a casa dela ficava, sobre o muro da cidade, ou integrada a ele. No muro mesmo. Interessante. Alguns comentaristas até exploram a ideia de que talvez funcionasse como uma hospedaria, um tipo de estalagem. Pensa na praticidade disso. Verdade. Um lugar fácil de chegar, na entrada da cidade, talvez menos vigiado, perfeito pra gente de fora como os espias de Josué, para entrarem sem levantar muita suspeita. E ainda por cima, a posição elevada daria uma visão estratégica. Faz todo sentido. E a própria Jericó. Que cenário era esse que as fontes descrevem pra gente? Não era uma cidade qualquer, pelo que a gente lê. De jeito nenhum. Jericó tem um peso histórico e simbólico muito grande nesses textos. É descrita como uma cidade super antiga, lá no Vale do Jordão, numa área bem peculiar, sabia? Abaixo do nível do mar. Sério? Abaixo do nível do mar? Sim, uns 250 metros. Tanto que é chamada de Cidade das Palmeiras lá em Deuteronômio. Era um ponto estratégico em rotas comerciais, como um dos comentaristas, o pastor David Cabral, menciona. Parada para caravanas, tribos nômades. Entendi. Mas as fontes não falam só da geografia ou da história antiga, né? Elas pintam um quadro moral bem específico da cidade. Correto. Apesar dessa importância toda, a descrição que sempre aparece nos textos e comentários é de uma cidade considerada ímpia, sabe? Mergulhada na idolatria, na corrupção moral. Isso do ponto de vista da narrativa de Israel, claro. Certo. Era uma cidade bem protegida, apesar de não ser enorme. Os muros eram famosos, altos e largos. É nesse contexto aí, uma cidade forte, mas vista como espiritualmente condenada, que Josué manda secretamente 2 homens para espiar a terra. Isso um pouco antes de Israel cruzar o Jordão, se preparando para conquistar a terra prometida. Entendido o cenário, então vamos para o momento crucial. O encontro de Raabe com esses espias. Josué 2 narra que eles chegam e entram justamente na casa dela. E aí a coisa fica tensa rapidinho, né? Fica. Porque o rei de Jericó descobre que tem espias israelitas na cidade e manda buscar os homens justamente na casa de Raabe. E aí, o que ela faz? A reação dela é imediata e decisiva. O versículo 6 de Josué 2 detalha que ela já tinha escondido eles no terraço, debaixo de uns feixes de linho que estavam secando lá. Já tinha escondido, que rápido! Pois é. E quando os soldados do rei chegam, ela mente para proteger os espias. Diz que eles já tinham saído e ainda apontam uma direção errada para eles irem atrás. Nossa, que risco enorme que ela correu ali.
Mentir para os soldados do rei? Total. E depois, sozinha com os espias lá no terraço, vem a conversa que é o coração dessa história toda, registrada em Josué 2, ali a partir do versículo 9. Ela faz uma declaração assim impressionante. O que ela diz? Uma declaração que revela muito do que estava na cabeça não só dela, mas da cidade inteira. Ela diz: "Bem sei que o Senhor vos deu esta terra." Olha a certeza na fala dela. Nossa, bem sei. E continua, descrevendo o pavor que tomou conta dos moradores de Jericó por causa dos israelitas. Ela usa a palavra pavor e diz que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. É incrível essa percepção vindo de alguém de dentro de Jericó. E ela não só fala do medo, ela mostra que sabe por que eles estão com medo. Ela menciona coisas específicas que chegaram aos ouvidos deles. Exatamente. Ela cita 2 grandes feitos do Deus de Israel que todo mundo sabia. Primeiro, como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho décadas antes, quando tirou Israel do Egito. A travessia do Mar Vermelho. Isso. E segundo, algo mais recente, a destruição total dos 2 reis amorreus do outro lado do Jordão, Seom e Og. Ela diz claramente: "Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença." Essa parte do ouvir parece central aqui, né? A informação chegou para todo mundo, mas a reação dela foi diferente. E a confissão dela vai além do medo. Teológica fortíssima. Ainda mais para alguém de fora do povo de Israel naquela época. No fim do versículo 11 ela declara: "Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra." Uau, que reconhecimento! É um reconhecimento da soberania universal do Deus de Israel. E é essa convicção, como as fontes e os comentaristas apontam, que leva ela a dar o próximo passo, propor um acordo. Certo, o acordo. Tá lá nos versículos 12 e 13. Ela vendo que a destruição de Jericó ela certa, e baseada nessa fé recém-declarada no poder do Deus de Israel, ela pede um juramento aos espias. Em troca da beneficência, a bondade que ela mostrou ao salvar eles, ela pede que usem de beneficência com a casa do pai dela. Basicamente, poupem a minha vida e a de toda a minha família, pai, mãe, irmãos, todo mundo. Exato. E ela não pede só a promessa, ela pede um sinal seguro, uma garantia concreta. A gente lê isso no versículo 12 e depois no 14, onde os espias concordam, mas com condições. E qual era o sinal? A garantia visual seria um cordão de fio escarlate, vermelho, amarrado na janela por onde ela ajudaria eles a fugir depois. Ah, o famoso cordão escarlate. Esse mesmo. Esse seria o sinal para o exército de Israel identificar e poupar aquela casa durante a invasão. A outra condição era que toda a família dela estivesse reunida dentro da casa naquele momento. Se alguém saísse, a proteção já não valia mais. Entendi as condições. E sobre esse cordão escarlate, uma das comentaristas que a gente tem aqui, a Isabela Fonseca, ela traz uma leitura simbólica interessante, né? Sim, ela sugere o que, na interpretação bíblica, a gente chama de tipologia. É quando algo do Antigo Testamento é visto como uma prefiguração, um tipo, de algo que viria depois no Novo. Como uma sombra do futuro. Exato. Nesse caso, a Fonseca interpreta o fio escarlate vermelho como sangue, como um símbolo do sangue de Cristo, que traz salvação e proteção para quem crê. É uma leitura que conecta a história de Raabe direto com a mensagem central do cristianismo sobre redenção pelo sangue de Jesus. Isso adiciona uma camada de significado bem profunda, né? Agora, vamos focar na natureza dessa fé da Raabe, que parece ser o ponto central para os autores bíblicos e comentaristas. Fica claro que tudo começou com o ouvir, como ela mesma disse, ouvindo isto. Sem dúvida. Ouvir as notícias dos atos poderosos de Deus foi a semente. Mas o que os textos dão destaque é que essa fé não foi só um reconhecimento na cabeça, sabe? Ou um sentimento de medo. Ela se transformou imediatamente em ação concreta. E uma ação de altíssimo risco. Verdade. Esconder os inimigos da cidade, enganar as autoridades, era traição, né? Podia custar a vida dela. Exatamente. E essa conexão entre fé e ação é algo que outros textos bíblicos destacam sobre ela, certo? Temos as referências lá no Novo Testamento. Isso. O autor de Hebreus, no capítulo 11, aquela galeria dos heróis da fé, ele inclui Raabe nessa lista super seleta.
Hebreus 11:31 diz: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Aqui a ênfase está clara na fé como motivo da salvação e da ação dela. Fé em primeiro lugar. Mas aí a gente tem Tiago, capítulo 2, versículo 25, que também menciona ela como exemplo, só que com uma ênfase um pouquinho diferente. Sim, Tiago usa ela para ilustrar o ponto dele sobre a fé que se prova pelas obras. Ele escreve: e de igual modo não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Tiago liga a justificação dela direto às obras acolher e ajudar os espias a fugir. Então temos fé em Hebreus e obras em Tiago. Como os comentários que a gente está analisando lidam com essa dupla ênfase, no caso específico da Raabe? Olha, os comentaristas geralmente não veem isso como contradição, mas como tipo duas faces da mesma moeda. A fé genuína para eles vai se manifestar em ações que correspondem. O pastor David Cabral faz uma observação interessante sobre isso. Qual? Ele ressalta que todo mundo em Jericó ouviu as mesmas notícias. A informação estava lá para todos. Mas segundo o relato, só Raabe respondeu com fé ativa em Deus. Os outros ficaram paralisados pelo medo, ou talvez pela incredulidade mesmo. Isso é poderoso. A mesma informação gerando respostas totalmente opostas. Medo que paralisa versus fé que age. Exatamente. E o Cabral até sugere que a fé de Raabe, naquele momento inicial, talvez fosse o que ele chama de imatura, sabe? Recém-nascida. Mas mesmo assim, essa fé já foi suficiente para superar um medo geral que ela mesma descreveu. O pavor de vós caiu sobre nós. Ela fez uma escolha consciente de confiar no Deus de Israel e agir de acordo, mesmo contra os interesses da cidade dela, e arriscando a própria vida. Outro comentarista, o pastor Josué de Campos, explora essa dimensão mais interna, né? Ele conecta a atitude da Raabe com a ideia bíblica do temor do Senhor. Assim, citando Provérbios, né? Isso, Provérbios 1.7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele sugere que esse temor com respeito, essa percepção da grandeza e do poder de Deus, encontrou um lugar no coração da Raabe e motivou ela a buscar a salvação. E não só para ela, mas para toda a família dela. Ele até relaciona isso com o conceito de salvação pela graça mediante a fé, lá de Efésios 2.8. E essa preocupação com a família é outro ponto que os comentários destacam como prova da fé dela. O pastor Valdir Oliveira enfatiza isso. O pedido de Raabe lá em Josué 2, jurais que usareis de beneficência para com a casa de meu pai e livrareis da morte as nossas vidas, isso demonstra uma fé que se importa com o bem-estar dos seus. Ele até faz um paralelo com a instrução de 1 Timóteo 5,8, que diz que quem não cuida dos seus, principalmente da própria família, negou a fé. A ação de Raabe de incluir a família no acordo é vista como fruto dessa fé genuína. Nessas ações bem concretas, proteger os espias, declarar a crença, negociar pela família, e a promessa que ela recebeu dos espias foi cumprida no final. Sim, as fontes são bem claras sobre isso. O capítulo 6 de Josué narra a queda espetacular de Jericó, com os muros vindo abaixo. E no meio da destruição toda, Josué dá ordens específicas. Para salvarem ela. Exato. Josué 6, 22 e 23 diz que aqueles mesmos 2 espias que ela ajudou foram até a casa dela, marcada pelo fio escarlate, e tiraram ela de lá em segurança, junto com toda a família e tudo que pertencia a eles. Exatamente como tinham jurado. Que alívio! E o versículo 25 ainda acrescenta que eles foram colocados fora do acampamento de Israel no início, mas depois Raabe habitou no meio de Israel até o dia de hoje. Essa parte é fundamental. Habitou no meio de Israel. Isso leva a gente para o último ponto que as fontes destacam: a transformação radical e o legado de Raabe. Ela não foi só salva da destruição física. Ela foi completamente integrada na comunidade de Israel. Pensa só, no ponto de partida, uma mulher cananeia de uma cidade inimiga e condenada com uma profissão marginalizada. E o ponto de chegada, vivendo como parte do povo escolhido. Mas a história vai ainda mais longe, de um jeito que talvez nem ela imaginasse. É aí que entra a genealogia no Novo Testamento, né? Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 5. Precisamente. Mateus, quando está traçando a linhagem de Jesus para mostrar que ele era um Messias, descendente de Davi e Abraão, inclui Raabe. Ele registra que Salmão, um israelita, provavelmente um líder,
Talvez até um dos espias, o texto não diz, casou-se com Raabe. E dessa união nasceu um filho chamado Boaz. Boaz, o mesmo Boaz da história de Ruth, aquele que casou com Ruth. O próprio. E Boaz casou com Ruth, a moabita, outra estrangeira integrada na história de Israel, e eles foram os bisavós do rei Davi. Espera aí, então Raabe, a ex-prostituta de Jericó, se tornou ancestral direta do maior rei de Israel, Davi? Exato. E, segundo a fé cristã que Mateus apresenta, ancestral do próprio Jesus Cristo. Gente, que trajetória! É uma reviravolta que desafia qualquer expectativa humana, né? Como os comentaristas interpretam essa inclusão dela na genealogia de Jesus? Eles veem isso como o ponto mais alto da graça e do poder transformador de Deus. O pastor David Cabral, por exemplo, conecta isso com as palavras de Jesus lá em Mateus 21:31. Falando com os líderes religiosos que se achavam justos, Jesus disse: "Em verdade vos digo que os publicanos, os cobradores de impostos desprezados e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus." Forte isso. E o Cabral usa essa passagem para dizer que a história de Raabe é o exemplo perfeito disso. Deus escolhendo e elevando alguém que a sociedade da época, e talvez até a própria pessoa, consideraria perdida, sem valor. Ou seja, a história dela é apresentada como um testemunho vivo do perdão, da possibilidade de um novo começo, não importa o passado que a pessoa tenha. Exatamente. Os comentaristas citam muito passagens como o Salmo 51:17, "Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus", ou Isaías 43:25, onde Deus diz: "Sou eu mesmo aquele que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro." Eles aplicam esses princípios a Raabe, vendo ela como alguém que se humilhou, creu e recebeu não só perdão, mas uma restauração completa e um lugar de honra totalmente inesperado. E essa honra termina, como a gente já falou, com a menção dela em Hebreus 11, lado a lado com gigantes como Abraão, Moisés, Davi. O pastor Valdir Oliveira destaca essa trajetória completa, de uma vida condenada em Jericó, passando pela fé que agiu até ser incluída na linhagem de Jesus e na galeria dos heróis da fé. É uma mudança radical de status, de identidade, de destino. Sem dúvida nenhuma, a narrativa, como essas fontes apresentam, constrói um arco muito poderoso. Ouvir sobre Deus, temer e crer de um jeito diferente dos outros da cidade, agir com coragem baseado nessa fé, fazer um pacto pela família, ser salva da destruição, ser integrado ao povo de Deus e, finalmente, se tornar uma peça-chave na história da redenção, segundo a perspectiva bíblica. Então, juntando tudo isso que a gente analisou desses textos sobre Raabe, o que realmente salta aos olhos, a gente vê essa narrativa muito forte sobre como receber informações sobre o poder de Deus. As notícias que correram em Jericó não levou à paralisia, como na maioria, mas a uma fé ativa. Uma fé que impulsionou ações corajosas com consequências eternas, né? Concordo plenamente. É a história de uma mulher que, partindo de uma posição social e moralmente, digamos, desfavorável aos olhos daquele contexto, fez uma escolha decisiva baseada no que ela ouviu e passou a crer sobre o Deus de Israel. Uma escolha pessoal. Sim, ela agiu, protegeu os espias, negociou pela segurança da família dela e, de acordo com essas fontes, não só teve a vida poupada, mas foi elevada a uma posição de honra e significado dentro da história sagrada de Israel. Não são etapas separadas, mas um fluxo contínuo, parece. De fato, a trajetória de Raabe, desde os muros de Jericó até o nome dela registrado na genealogia de Mateus e na lista de Hebreus 11, é apresentada como um exemplo marcante dessa interação. Ela ouviu as mesmas coisas que os outros, mas o coração dela, segundo a interpretação dessas fontes, estava receptível de um jeito diferente. A fé dela não foi só concordar passivamente. Foi uma força que a levou a alinhar o destino dela com o do povo de Israel e o Deus deles. E isso transforma ela num exemplo de como a fé e a graça podem surgir e agir em contextos totalmente inesperados, né? Desafiando preconceitos ou ideias sobre quem é digno ou capaz de responder a Deus. Exatamente.
A narrativa dela, do jeito que é contada aqui, força a gente a questionar nossas suposições. Mostra que, na perspectiva dessas fontes, a origem, o passado, a posição social de alguém não são barreiras que Deus não possa superar com a fé ou com a ação transformadora dele. Isso deixa uma reflexão interessante no ar, né? A partir desses textos que a gente examinou. Sim, fica a pergunta. O que fez a diferença na resposta de Raabe em comparação com o resto de Jericó? Todo mundo ouviu sobre os mesmos eventos, todo mundo sentiu medo, mas por que esse medo levou a maioria à paralisia e à ruína? Enquanto na Raabe, ele parece ter se misturado com uma faísca de fé que a levou a agir de forma contrária à própria cultura e a buscar aliança com o Deus de Israel. Boa pergunta. Essas fontes sugerem que a resposta individual ao que se ouve sobre o divino pode mudar tudo. É algo que esses textos nos convidam a pensar, a ponderar. E assim chegamos ao fim do nosso resumo de hoje. Na próxima semana, estudaremos a lição 5, Ruth, Lições de Lealdade, o caminho da redenção. Esperamos você. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima lição. EBD Fiel, fiel à palavra.